Qual é a maior dificuldade encontrada para espiritualizar-se? Muitas pessoas procuram uma resposta para essa pergunta para si mesmas, porque elas encontram dificuldades no processo de espiritualização, autoconhecimento. Qual será o principal problema? Essa intelectualização do ser humano. Esse excesso de intelecto, o excesso de mente. O excesso de intelecto não é apenas um problema dos intelectuais. Até as pessoas sem estudo que levam uma vida normal estão muito aqui, apenas no intelecto, apenas no instrumento. Surgiu um enaltecimento, um endeusamento tão grande do intelecto, como se fosse a coisa maior que o ser humano possui. Como se o intelecto fosse a coisa mais importante em sua vida, sendo que não é. O intelecto é ainda uma forma de inteligência terrena da matéria grosseira densa. O intelecto não é o espírito. O intelecto não é o ser. Quando o indivíduo lê um monte de livros e deposita um monte de conhecimentos em seu intelecto, ele não está se autoconhecendo, não está se desenvolvendo como ser humano. Porque o desenvolvimento espiritual vem através da vida, das experiências, das vivências, dos erros e dos acertos, das intuições que o ser humano sente dentro de si, que ele percebe, que ele tem, da inspiração. Então é isso que faz o ser humano se desenvolver espiritualmente. A intuição, a inspiração, as vivências, as experiências, os erros, os acertos. E tudo isso não é teoria. Isso não é teoria, isso é a vida na prática. E a intelectualidade, a intelectualização é teoria, é conhecimento que é catado através de pesquisas. Conhecimento esse que pode não ter nada a ver com as reais necessidades do ser humano. Vocês já pararam para pensar que muitas pessoas se entopem com tantos saberes e se bloqueiam a si mesmas? Não conseguem fluir? A mente se torna obesa, pesada, se torna como um baú cheio de quinquilharias e bugigangas. E por causa desse excesso de conhecimento, o ser humano não consegue deixar o seu espírito fluir, que simplesmente precisa vir à tona de dentro para fora, através da intuição. É algo muito mais simples do que as pessoas possam imaginar. Infelizmente, tudo hoje é tão complexo por causa do mundo do conhecimento, da intelectualidade, da vida acadêmica ou dos autodidatas vaidosos que estão por aí achando que sabem mais do que todo mundo. Então, existe hoje um endeusamento da vida intelectual. E se confunde a vida intelectual com a espiritualidade, como se o desenvolvimento intelectual bastasse para o ser humano se desenvolver espiritualmente. Ora, minha gente, são duas coisas distintas. São duas coisas que não têm nada a ver uma com a outra. Podem sim existir intelectuais espiritualizados e intelectuais não espiritualizados. Aqueles que são espiritualizados, eles vão além do intelecto. Eles mergulham no espírito, eles acessam a intuição, a inspiração, eles captam as coisas e daí utilizam o intelecto como um instrumento para, por fim, decodificar essa vida interior, para torná-la inteligível para os demais. Então é possível sim um intelectual se espiritualizar, existem intelectuais espiritualizados, mas são poucos. E por quê?
Porque a maior parte dos intelectuais fica apenas na mente. Acaba se perdendo nesse orgulho mental, nessa vaidade mental e intelectual. E quem cai nessa armadilha da vaidade, ele fica apenas aqui. Ele não consegue descer até as profundezas do seu ser. E é justamente nas profundezas do ser que está o desenvolvimento espiritual. É como um poço. A água está onde? Ela está em cima no poço, ali na tampa, ou a água está no fundo do poço? Está no fundo do poço. E para ter acesso a essa água, é preciso bombeá-la, é preciso descer uma lata com uma corda, alguma coisa para retirar aquela água das profundezas para que ela possa ser consumida. E assim é com a espiritualidade, com a espiritualização, com o desenvolvimento espiritual. O ser humano precisa descer até as profundezas do seu ser para acessar a sua vida intuitiva e ter inspirações e captar as coisas a partir do seu íntimo. E existe uma grande diferença entre a intelectualidade e a espiritualidade. Como eu já disse, existem intelectuais espiritualizados, mas a maior parte dos intelectuais não é espiritualizada, porque a maior parte se prende apenas aqui à superfície, à tampa do poço. É como se a pessoa se contentasse com a tampa do poço, como se ela viesse a achar e acreditar que a tampa do poço é a água, que encontrar a tampa do poço é suficiente para ter acesso à água. Então a mente, ela é como a tampa do poço, é a superfície. Mas não basta acessar a mente, é preciso utilizá-la como um instrumento apenas, é preciso ir além dela. E quando o ser humano vai além dela, ele se desenvolve espiritualmente. E esse é o maior desafio nos dias atuais para o desenvolvimento espiritual. Por isso a humanidade não vem se desenvolvendo espiritualmente, porque fica apenas aqui no intelecto. As religiões são construtos intelectuais. As religiões são construtos intelectuais. Não há praticamente nada de espiritual nelas. Os fundadores das religiões trouxeram uma palavra, mas depois isso logo foi deturpado pelos seguidores e por aqueles que buscavam poder, projeção, influência e dinheiro através da religião, e daí tudo se perdeu. O vinho foi misturado com a água e assim perdeu-se a sua constituição originária. O cristianismo, que o diga, o cristianismo é provavelmente a maior aberração de todas as religiões. Há muito pouco de Cristo no cristianismo dos dias atuais. A história do cristianismo é uma história de fraudes, de adulterações, de modificações. Coisas escabrosas foram cometidas ao longo desses 2000 anos de cristianismo, praticamente. Por quê? Porque a mente manipulou tudo. Pessoas vaidosas dentro das instituições religiosas, buscando projeção pessoal, poder e influência, com a mente foram modificando tudo. E a mente afastou completamente a doutrina cristã dos ensinamentos de Cristo. Então, através de uma religião como o cristianismo, cheia de dogmas, o ser humano não se desenvolve espiritualmente, porque a coisa está só na mente, só no intelecto, na tampa do poço em cima. É preciso ir além. É como Abdrushim disse em sua obra Na Luz da Verdade: o ser humano está como dentro de um saco hoje, amarrado em cima pelo intelecto. Então o intelecto é como o nó que fecha o saco em cima. E nada entra e nada sai desse saco. Então o espírito está dentro do ser humano. E amarrado em cima aqui pela mente, pelo intelecto. Nada entra e nada sai. A intuição não flui, o indivíduo não consegue ter inspirações e daí ele não consegue se desenvolver espiritualmente. Então esta é a maior dificuldade
nos dias atuais para que as pessoas possam alcançar o desenvolvimento espiritual? É justamente esse excesso de mente, esse excesso de intelecto. E o intelecto não é o ser, ele não é o que o ser humano realmente é, mas sim o espírito é isso. E o espírito se manifesta intuitivamente e o intelecto precisa ser utilizado apenas como um instrumento. Cabe a ele apenas um pequeno pedaço da tarefa, uma pequena tarefa de por fim decodificar isso. Depois que a intuição parte do espírito, atravessa a alma, chega ao cerebelo e ao cérebro frontal, onde está o intelecto. Daí o intelecto deve fazer a sua parte, de simplesmente tornar inteligível aquilo que a intuição manifesta através da sua vontade. No demais, se o intelecto ir além disso, ele estrangula a espiritualidade. Ele se torna uma pedra no meio do caminho. Ele se torna uma tampa de poço que veda o poço e não deixa ninguém ter acesso à água que está no poço. Então é preciso tomar cuidado para não ficar muito aqui, porque se o ser humano fica muito aqui na mente, no intelecto, ele bloqueia o seu espírito. E se ele bloqueia o seu espírito, não tem como se desenvolver espiritualmente. Então essa é a maior dificuldade dos dias atuais, desbloquear esse espírito que está bloqueado por esse excesso de mente. Esse é um desafio que a maior parte das pessoas tem e não consegue se espiritualizar. E daí confunde a espiritualidade com os dogmas religiosos, ou com essa espiritualidade vagabunda e mercadológica que vende receitas prontas. É preciso tomar cuidado para não confundir essa espiritualidade bagaceira com a verdadeira busca espiritual. Essa espiritualidade bagaceira, ela é construída pelas próprias fantasias da mente, por sua vez. Tudo isso está ali na superfície, na tampa do poço. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!